Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade na resolução da prova do Censo 2022 para a função de recenseador. Nós vamos fazer hoje a questão número 13. Nessa questão, nós teremos uma parte de geometria plana e uma parte de álgebra, ou seja, equação do primeiro grau. Eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar essa resolução. Muito bem, então vamos começar, lógico, pela leitura. Questão 13. A altura de um retângulo é o dobro de sua base e seu perímetro mede 84. Certo, então, para ilustrar aqui para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar, lógico, o nosso retângulo, já que a altura é o dobro da base. Muito bem, então, o que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever essas duas informações, que é a nossa base e a nossa altura. Muito bem. Presta atenção, a altura é o dobro da base. Essa é a nossa base e essa é a nossa altura. Ah, professor, eu quero considerar isso aqui como a base. Tudo bem, quero considerar isso aqui como altura. Isso depende da perspectiva, da forma como você está olhando a figura. Mas isso não interfere. Aqui eu vou chamar de base e essa parte aqui, essa dimensão, eu vou chamar de altura. Veja que a altura está em função da base. Por quê? Porque a altura é o dobro da base. Então, eu não tenho nem altura nem base, mas eu preciso ter uma referência para a base. Por quê? Porque a altura está em função da base, ou seja, a altura depende da base. Se a base é x, a altura é o dobro de x. É 2 vezes x. E quanto que é 2 vezes x? É simplesmente 2x. Então, nós temos aqui que a nossa base mede x e nós temos que a nossa altura mede 2x. Você sabe que em um retângulo os lados opostos são paralelos e são congruentes. Congruentes significa que se esse lado mede x, esse lado também mede x. Se esse lado mede 2x, esse lado também mede 2x. Por que você está fazendo isso, professor? Porque foi dada uma informação interessante aqui. O perímetro mede 84. Muita gente tem dificuldade. O que é perímetro? O que é área? O perímetro é a soma dos lados. E é justamente isso que nós vamos utilizar aqui na nossa resolução. A gente chama de perímetro na matemática como... Opa, deixa eu mudar isso aqui. A gente chama o perímetro de 2π. Então, 2π é uma notação, uma simbologia que representa o perímetro. Então, como eu falei, o perímetro é 2x mais x mais 2x mais x. Então, vamos colocar aqui bem detalhadamente. 2x mais x mais 2x mais x. Tudo bem, então nós temos aqui uma estrutura de perímetro. Agora, veja que o perímetro, vou até mudar a caneta aqui, ó. O perímetro foi dado. O perímetro nós conhecemos. O perímetro é igual a 84 centímetros. Eu posso substituir essa informação aqui? Claro, você deve. 2π vale quanto? Que é o perímetro? 84. Você percebe que você tem uma equação agora? 2x mais x mais 2x mais x são os termos semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles possuem a mesma parte literal. Nós vimos isso no nosso curso preparatório. Então, eu posso adicionar. X significa que eu tenho 1x. Aqui é a mesma coisa. 2x mais 1x, 3x. Mais 2x, 5x. Mais 1x, 6x. Muito bem. Agora, veja que o 6 ele está multiplicando o x. Então, nós vamos passar o 6 dividindo o 84. Então, vamos colocar aqui, ó, 84 sextos. Agora, eu quero descobrir qual é o valor de x. Então, vamos lá, vamos pegar o 84
e vamos dividir por 6. 8 dá para dividir por 6? Sim. 1 vezes 6 é 6, sobra 2. Desce o 4. 6 vezes quanto que dá 24? 4, que vai dar 24, resto 0. Muito bem. Então, eu posso afirmar que x é igual a 14. Certo. Mas, dentro do nosso contexto, o que é 14? X é 14. Só que no nosso contexto, 14 é o valor de x que representa a base do nosso retângulo. Quanto que mede a altura? Sabemos que a altura é o dobro da base. Se a base mede 14, então a altura é 2 vezes 14, que é igual a 28 centímetros. Tudo bem? Então vamos lá. Tá, mas o que ele está pedindo aqui nessa questão? Ele está pedindo a área do retângulo em centímetros quadrados. Isso é importante. Por quê? Porque o perímetro foi dado em centímetros. Então, até agora, as nossas informações numéricas de dimensão da nossa figura é em centímetros. Então, eu não preciso fazer nenhuma transformação. Então, a banca FGV facilitou aqui a nossa vida. Então, bora lá. Eu quero a área. Vamos colocar aqui, ó. Até mudar a caneta. A área é a base vezes a altura. Então, vamos lá. Quanto que é a base? A base não é x? É 14. 14 vezes a altura, que é 28. Tudo bem? Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. 14 vezes 28. Ah, professor, eu quero fazer 28 vezes 14. Tanto faz. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 1, 8. Mais 3, 11. 2 vezes 4. Deixa eu apagar aqui para não confundir. 2 vezes 4 é 8. E 2 vezes 1 é 2. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 9 e aqui vai dar 3. Então, nós podemos afirmar que a área é 392 centímetros quadrados. Será que nós temos essa resposta? Sim, nós temos essa resposta. Dá uma olhada aqui, ó. 300, essa é a nossa resposta, na verdade, ó, 392. Nós podemos marcar com certeza a alternativa, deixa eu colocar mais uma camada aqui para facilitar, a alternativa B como resposta correta. Ah, professor, eu fiz de outra forma. Eu chamei isso aqui de x e chamei isso aqui de y. Olha só o que eu vou fazer. Ó, vou colocar x aqui, e vou colocar y aqui. Ah, professor, você quer trabalhar com duas incógnitas? Você pode trabalhar com duas incógnitas também. Você chama aqui de y, aqui x, aqui y e aqui y. Então, o que você tem aqui? Você vai ter duas equações. Quais são as equações? Ele fala que a altura é o dobro da base. Então, qual seria a primeira equação? Vamos colocar um sistema aqui, ó. A altura, que é o y, é 2 vezes a base. Eu tenho uma equação. Só que essa equação possui duas incógnitas. Eu não consigo fazer nada aqui. Eu até consigo, infinitas soluções. Só que não é isso que eu quero. Então, eu preciso de uma outra equação. Qual é a equação? Ele fala que o perímetro é igual a 84. Então, pensa comigo. Considerando o x e y, o perímetro aqui vai ser x mais y mais x mais y. Considerando duas incógnitas. X mais y mais x mais y tem que ser igual a quanto? 84. Então, você pode criar uma outra equação aqui. 2x mais 2y é igual a 84. Então, aqui nesse caso, você tem um sistema com duas equações e duas incógnitas. Dá para resolver assim? Dá, com certeza. Aqui eu não vou resolver. Eu vou deixar para você fazer o comentário. Professor, eu resolvi utilizando apenas uma equação, que foi justamente isso aqui que eu resolvi, agora há pouco, utilizando só o x. Certo? Agora eu criei uma outra situação onde você pode resolver utilizando duas incógnitas.
Isso aqui é muito legal de resolver. Então é isso, pessoal. Faça o comentário se vocês querem que eu resolva isso aqui de uma outra forma, ou seja, utilizando um sistema de equações, coloque aqui no comentário. E fale aqui também como que você resolveu, se foi com uma incógnita ou com duas. Um abraço e até a próxima!